A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. E hoje nós veremos a partir do verso 10. Eclesiastes 5, a partir do verso 10. Só recapitulando aqui para você se situar. A partir do verso 8, Salomão está falando sobre como lidar com o dinheiro. E nós estamos, então, tratando esse assunto sob o seguinte tema: colocando o dinheiro no seu devido lugar. Colocando o dinheiro no seu devido lugar. E é importante nós sabermos como lidar com o dinheiro. O dinheiro, quando ele é bem empregado, quando ele é bem utilizado, quando ele é utilizado para a glória de Deus, o dinheiro é sempre uma bênção. O problema é quando o dinheiro é mal utilizado. E aqui Salomão está falando do mau uso do dinheiro. Esses versículos que nós estamos vendo, ele está apresentando o mau uso do dinheiro. Semana passada nós mostramos para você no verso 8 e 9, que o dinheiro mal utilizado, ele traz consigo opressão e exploração do forte sobre o mais fraco. E nós vemos isso em todo lugar. E isso não é conversa de socialista, comunista. Isso aí é a percepção que se tem desde os começos da humanidade. Sempre vemos um forte explorando o mais fraco, um rico explorando o mais pobre. Mas também vemos pobres explorando os ricos. Também vemos os pobres explorando outros pobres. Porque o problema não é a posição social ou o dinheiro em si. O problema é a corrupção do coração humano. E é a maldade do coração humano que leva as pessoas a agirem dessa forma. Não importa o regime de governo, o sistema econômico, não importa. O coração humano, corrupto, maldoso, corrompido pelo pecado, leva o homem a agir dessa forma. Continuando então o texto, veremos agora que o dinheiro mal utilizado, além da opressão e da exploração, ele também traz ilusões e desgostos. Ilusões e desgostos. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te pedimos nesse instante que nos abençoe quando vamos ler a Tua palavra. E o Teu Santo Espírito, Ele é quem vai nos guiar, quem vai nos conduzir na Tua palavra. Nosso coração precisa desesperadamente de Ti. E é na Tua palavra que encontramos a instrução que precisamos. Abra os nossos olhos para entendermos o que o Senhor tem a nos dizer. Clamamos isso e suplicamos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu vou lendo os versículos conforme for expondo o texto. Então, depois de ter abordado o assunto sobre os efeitos danosos do pecado, e em relação ao dinheiro, o amor pelo dinheiro, numa escala nacional, ele falou ali das províncias, onde havia opressão, onde seus encarregados exploravam a nação. Depois de falar, então, no aspecto nacional, agora Salomão foca num aspecto individual. Ele mostra como cada um de nós, muitas vezes, cai nas ilusões e nos desgostos que o dinheiro pode trazer. Então, a tentação de ter mais dinheiro não é exclusiva daqueles que mexem com um alto volume dele, como, por exemplo, quem trabalha na bolsa de valores ou num banco. Todas as pessoas estão propensas a cair nessa tentação e a fazerem o que for possível para obter mais e mais dinheiro. Se você abrir a sua carteira nesse instante, você vai ver que tem muito espaço aí sobrando, que dava para encher de dinheiro, né? Às vezes a gente enche de recadinho, enche de outras coisas, porque o dinheiro está difícil. Mas se você tivesse a sua carteira cheia, a tal ponto de você não conseguir dobrá-la,
Eu garanto que se alguém dissesse, tem como ganhar mais dinheiro, você correria atrás. Essa é a natureza humana. A nossa caderneta de poupança, o nosso investimento, nunca atingiu o nível máximo. Sempre encontramos mais e mais espaço para colocar mais e mais dinheiro, embora está cada vez mais e mais difícil de obter, né? Então nós somos advertidos aqui, logo de início, no versículo 10, Salomão dizendo, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Se você ama o dinheiro, você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. E se você ama a abundância de renda, você nunca vai se fartar com a renda que você tem. Você quer sempre mais. Acostumar com menos dá mais trabalho. E quando a gente acostuma com a abundância, voltar para o menos dá trabalho. Mas temos aqui uma advertência. E Walter Kaiser ele diz o seguinte: o desejo humano excede as aquisições, e não importa quão grandes sejam as aquisições. Se você comprou o carro do ano, aquele carrão importado, você vai ficar satisfeito com ele por algum tempo. Mas logo a insatisfação com essa aquisição virá e você vai querer um carro ainda melhor. É da natureza pecaminosa. É da natureza humana pecaminosa essa atitude. A insatisfação em nosso coração é algo tão rasteiro e sórdido que mesmo que demonstremos gratidão pelo que nós conquistamos, sempre nos pegamos pensando e desejando o que não temos e o que faremos para conseguir essas coisas. Essa questão é tão rasteira, tão sorrateira em nosso coração, que hoje eu consegui comprar o celular que eu tanto queria. Alguns dias depois eu já estou planejando em como comprar um celular melhor. Porque este aqui não era tudo o que eu pensava. Apesar dele fazer tudo o que eu preciso, mas ele não era tudo o que eu pensava, e eu quero mais. Novamente, citando aqui Philip Hayek, ele diz o seguinte: isso explica o surto súbito de insatisfação que sofremos quando percebemos que não temos dinheiro para comprar algo que desejamos, ou a culpa que sentimos quando compramos mesmo assim e acumulamos dívidas por causa disso. O que ele está dizendo aqui é simples, porém inquieta o nosso coração. Nós subitamente nos deparamos com a insatisfação em nosso coração. Ficamos satisfeitos quando compramos algum objeto que queríamos, mas logo a insatisfação de súbito pega o nosso coração, e aí então nós percebemos que não era tudo aquilo. Ou pior, ou quando a gente se endivida para comprar algo que a gente não tinha condição de comprar, e se endivida para comprar, e fica satisfeito por ter comprado. Mas aí a pouco você olha para aquilo e começa a ver a dívida. Eu lembro de um amigo que, toda a época de Copa do Mundo, você observa que as indústrias de TV lançam um televisor diferente, uma televisão diferente, com um recurso assim, um recurso assado e tal. Daqui a pouco vão lançar uma televisão que vai dar a taça para o Brasil, né? A televisão é tão boa que vai fazer até o time brasileiro ganhar mais uma Copa do Mundo. Exagera, claro. Mas esse amigo, ele comprou uma televisão. Não, está chegando a Copa do Mundo, eu vou comprar uma televisão, só que eu vou comprar parcelado, vou pagar em 24 vezes. Ele não tinha um recurso para comprar a televisão, mas comprou em 24 vezes. Foi lá e comprou a televisão, pagou bem mais caro do que era o valor dela, pagou bem mais caro, né? E aí ele disse assim: a minha tristeza foi quando eu cheguei na segunda prestação. A Copa do Mundo tinha passado, o Brasil perdeu a Copa, e eu tinha agora uma dívida de 2 anos para pagar. E aí ele falou:
Quando eu cheguei na sexta prestação, eu descobri que tinha uma televisão melhor que a minha. E eu não ia ter condição de comprar essa televisão melhor porque eu estava pagando a outra. E aí ele falou que passado mais um tempo, ele teve que vender a televisão para poder pagar o restante da dívida que tinha, porque ele não tinha condições. Ficou desempregado, vendeu a televisão para alguém, bem mais barato, para poder quitar a dívida. Eu pergunto, qual foi o gosto que esse homem teve? Qual foi a alegria que esse homem teve? Mas quantos de nós já não caímos na mesma cilada? Não é mesmo? Por quê? Por causa da insatisfação em nosso coração. Como não cair nessa armadilha? E essa armadilha é o nosso próprio coração que arma, viu? Não é a propaganda, o pessoal do marketing, eles também fazem a parte deles. Eles só dão um empurrãozinho. Mas é o nosso coração que arma, que põe essa armadilha diante de nós. Como não cair nessa armadilha? Primeiramente, ouça o que o pregador Salomão está dizendo, o que o Eclesiastes está dizendo. Não importa o quanto de dinheiro você tenha, isso é vaidade. Olha como ele termina no versículo 10. Isso também é vaidade. Lembre que a palavra vaidade, revel, no hebraico, significa vapor. Aquela fumacinha que sai da sua boca no inverno, que você tenta pegar, mas não consegue, e em questão de poucos segundos ela desaparece no ar. É disso que Salomão está falando. Tudo isso é vapor, é esse vaporzinho que sai da sua boca. Não tem consistência, não tem durabilidade, e só deixa você desiludido com a vida. Sua conta bancária nunca vai estar cheia o suficiente. Sua carteira sempre vai ter um espaço extra nela para ser preenchido. E até mesmo os espaços preenchidos dela por dinheiro, até mesmo o dinheiro que está dentro dela ali, é vaidade. É uma coisa sem consistência. Então, meu irmão, contente-se com o que Deus tem lhe dado. Peça sabedoria para administrar o que Deus tem lhe dado. Se você administrar de acordo com a vontade de Deus o pouco que Deus tem lhe dado, ou a quantia que Ele tem lhe dado, se você administra com sabedoria, Deus vai abençoar. E eu tenho dito que só existem duas maneiras de alguém ficar rico neste mundo. Só existem duas maneiras. Uma é ele ser abençoado por Deus nos negócios que ele faz, ele anda direitinho ali na presença de Deus e Deus abençoa. E outra é ele sendo ladrão, é ele roubando, tirando do outro. A primeira opção, Deus deixando alguém rico, não é promessa para todo mundo, não. Aliás, Deus faz se Ele quiser. Deus não prometeu fazer todos os filhos dele serem ricos. Ele prometeu abençoar os filhos dele. Ele prometeu para você o sustento, o pão de cada dia. E como diz o reverendo Augusto Nicodemos, o pudim Ele dá se Ele quiser. Ah, mas o fulano está ficando rico com a empresa dele, com os negócios que ele faz, está ficando rico. Por que Deus não me abençoa? Porque Ele não quer. Mas eu estou fazendo tudo certinho, eu ponho tudo na planilha, tudo certinho, milimetricamente, eu não gasto além do que devo, eu só gasto o que é necessário, eu sou dizimista fiel, sou até ofertante na igreja. Por que eu não fico rico e o fulano fica? Porque Deus quis. A Bíblia diz que Deus faz o rico e o pobre. Agora deixa de ser zoiudo, deixa de ser invejoso, né? De querer o que o outro tem. Louve a Deus pela vida do próximo, louve a Deus pela vida do seu irmão, pela prosperidade do seu irmão, e trabalhe, meu irmão, trabalhe com alegria no seu coração, seja contente com o que Deus tem te dado. Seja contente com o que Deus tem te dado. Olhe para o que você tem recebido de Deus, fique satisfeito onde você está, em vez de desejar estar onde a ilusão do seu coração quer que você esteja. Que inveja é isso? Eu queria estar no lugar do fulano, eu queria ter o que o fulano tem, eu queria ser o que o fulano é. A ilusão é isso. Em vez de você se contentar em estar e ser aquilo que Deus quer para a sua vida, a ilusão do seu coração faz você pensar e querer e desejar estar onde não é para você estar.
A ingratidão, ela anda junto com a inveja. E de quebra vem a murmuração, reclamação. 1 Timóteo 6, versículo 6. Abra sua Bíblia comigo lá. 1 Timóteo 6, 6. Vamos ler juntos. 1 Timóteo 6, 6. Juntos? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade, é a obediência. Piedade significa obediência. Obediência a Deus, óbvio. Com contentamento. Um coração piedoso revela contentamento com a providência de Deus em sua vida. Um coração descontente com o que tem revela impiedade e falta de conversão. Um coração ingrato, um coração murmurador, um coração descontente com o que Deus tem lhe proporcionado, está se revelando um coração não convertido. E se não é convertido, não é salvo. Agora você entendeu por que a piedade é grande fonte de lucro? Porque uma vida piedosa na presença de Deus vai desembocar onde? Na eternidade, na glória eterna ao lado de Cristo. Uma vida descontente, um coração descontente, ímpio, que revela não ser convertido, o final dele é a condenação eterna. E aí eu lembro do Senhor Jesus dizendo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar todas as riquezas desse mundo, se vier a perder a sua alma? Adianta alguma coisa? O lucro que a piedade, que a obediência a Deus nos dá, é a capacidade de desfrutarmos com alegria do que Deus nos proporciona. Salomão tem mostrado isso para nós no livro de Eclesiastes, que Deus não somente nos dá o que nós necessitamos, que Deus não somente faz com que prosperemos naquilo que nós fazemos, como também vem de Deus a capacidade de desfrutar do que Deus tem nos dado. Porque não adianta nada você acumular um monte de coisa e não conseguir desfrutar disso. O coração que conseguiu acumular algum bem, guardar algum bem, ter alguma posse e consegue desfrutar disso com alegria e usa isso para abençoar outras pessoas também, esse coração é feliz, mas só faz isso porque Deus lhe deu essa capacidade. Até isso é bênção de Deus. Dinheiro proporciona a compra de muitos bens. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais bens ela compra. E ela pode comprar, não é mesmo? Mas ele exige mais e mais pessoas para administrá-lo e para mantê-lo. Fica caro. Quanto mais você tem, mais ajuda você vai precisar, mais empregados você vai ter que pagar. Enfim, boa parte do que você acumulou, você vai ter que dispensar para outras pessoas para poder manter o que você tem. Olha o que diz o verso 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito tem os seus donos do que os verem com seus olhos. Primeira parte do versículo. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Se você ler lá em 1 Reis, capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 28, você vai ver o batalhão de gente que trabalhava para Salomão no reino dele. E essa gente que trabalhava para ele precisava comer. Precisava de sustento, e Salomão tinha que sustentá-los. Então Salomão pegava parte da sua fortuna, parte do tesouro, para poder manter.
Para manter essa fortuna, ele precisava de gente trabalhando para ele. Mas só que gente não vive de brisa, não vive de vento, precisa comer. Então ele tinha que alimentar. Veja lá, só para você ter uma ideia do que ele gastava por dia para alimentar esse batalhão. Aí você tem ideia do tanto de gente que trabalhava para ele. Para sustentá-los, 1 Reis 4, 22 a 28. Para sustentá-los, ele precisava dispor diariamente de 3 toneladas da melhor farinha. Não é só baiano e mineiro que gosta de farinha, não, né? O pessoal lá também gostava de farinha. Mas tinha, essa é da melhor farinha. E 6 toneladas, eu estou transformando aí os números que estão aí para você, porque aí as medidas são antigas, eu estou atualizando essas medidas. 6 toneladas de farinha comum. Então, só de farinha, 9 toneladas por dia. Ele precisava de 10 bois gordos e 20 bois de pasto. Só para fazer o churrasco. Esse prometia e dava picanha. Mas não era para todo mundo também, não. Era só para quem trabalhava para ele. É igualzinho hoje em dia, não muda nada. Né? Só quem está lá em cima que está aproveitando. Igualzinho. Né? Ele precisava de 100 carneiros. Além da farinha, 9 toneladas de farinha, 30 bois, mais 100 carneiros. Além dos veados, gazelas e corços e aves que eles tratavam para servir de alimento por dia. É muita gente, você não acha? É muito gasto, você não acha? Tudo isso servia para alimentar os que estavam a serviço dele. Então ele tinha que pegar grande parte do seu tesouro para poder investir nisso, para poder manter uma parte do tesouro. Adianta alguma coisa? É disso que Salomão está falando. Outra coisa que ele fala é que para manter tudo isso, o dinheiro proporciona a compra de muitos bens, mas também atrai todo tipo de parasitas que se beneficiam do alheio e só trazem problemas. No versículo 9 ele falou lá daqueles que estavam em cargos mais elevados do que outro, e um explorando o outro, a burocracia, igualzinho aos nossos dias. O que tem de parasita no nosso governo, aliás, o governo é um parasita, ele próprio é um parasita, sugando a nação. Quem é patrão sabe o que eu estou falando. Tem empregado seu ali que vale por 2, mas tem um ali que você precisaria de 10. O cara é enrolado, ruim de serviço, é um parasita. É um parasita. Não é? Salomão também vivia isso. No meio desses servos todos que trabalhavam para Salomão e cuidavam do reino dele, tinham esses parasitas. Sem contar os penetras nas festas, né? Aí eu me lembro lá do filho pródigo. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigo. Depois que acabou o dinheiro, nem os porcos no manguezal davam atenção para ele. Manguezal não, a mangueira. Nem os porcos davam atenção para ele. Estava sozinho. É assim. Dinheiro é um chamariz de parasitas. Na parte final do versículo 11, quando ele fala: que mais proveito tem os seus olhos do que verem, os seus donos do que verem com seus olhos? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: pegue o dono e pegue o servo, o empregado. Qual a vantagem de um para o outro? Esse aqui é o dono, esse aqui é servo. Não, no final das contas, se o dono e o servo comem do mesmo recurso, se eles vivem do mesmo recurso, o servo está em melhor condição. Porque ele só tem que fazer o serviço dele. O dono, ele tem que manter. E aí que você vai entender agora o versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito.
mas a fartura do rico não deixa dormir. Então, além de tudo isso, além de parasitas, além de gastos que você vai ter que ter para poder manter o que você tem, além de tudo isso, você também vai ver que o dinheiro traz um sono perturbado. O trabalhador rala o dia inteiro, cansa o dia inteiro. Quando cai na cama, é tanto cansaço no seu corpo que ele dorme o sono de um bebezinho a noite inteira. Mas o rico, porque não teve tanto esforço físico, assim, o seu corpo não está tão cansado, a sua mente continua trabalhando. Aliás, de todo mundo, né? Não só do rico. Mas o corpo dele não está tão cansado para cair na cama e desmaiar como o servo. Então o que acontece? O rico começa a pensar ali, nossa, amanhã a bolsa de valores, o dólar subindo, o Lula falando besteira, a Janja completando e arrumando briga com os Estados Unidos. Meu Deus, daqui a pouco o sono vai embora. Mas não é só isso. Aqui também o sentido é de que o pobre ou o servo, ele quer coma muito, quer coma pouco. Essa expressão nos ajuda a entender a parte final, quando fala do rico. A fartura do rico não o deixa dormir. Ele está dizendo o seguinte: o pobre vai comer, vai dormir, antes de dormir, o que ele tem para comer é pouca coisa, seja muito ou seja pouco, mas ele come e fica satisfeito e vai dormir gostoso, pronto, tranquilo. O rico, por ter fartura, a fartura do rico não deixa dormir, ou seja, aquela mesa farta, ele come, se empanturra, dá uma indigestão brava nele, ele fica a noite inteira conversando com a comida e não consegue dormir, e é uma noite perturbada. É nesse sentido também esse versículo. Mas isso também acontece com o pobre, né? Tem pobre que parece que foi amarrado no pé da mesa e quando tem um prato de comida na frente dele, ele limpa tudo, né? E aí depois fica lá, daqui a pouco nós vamos ter o nosso almoço comunitário. Cuidado, hein? Cuidado, é comunitário, mas não é para gula. Pode comer. Quando alguém falar comer à vontade, coma com moderação na palavra de Deus, porque gula também é pecado. A gente vê muito crente falando mal de quem bebe e de quem fuma, e está errado mesmo. Vovô dizia que se o ser humano fosse feito para soltar fumaça, Deus faria ele com uma chaminé na cabeça. Com uma chaminé na cabeça dele para soltar fumaça. Então, mas é engraçado que a gente fala do vício dos outros, mas gula também é pecado, irmão. Glutonaria está entre os pecados que a Bíblia condena. Esses dias eu fiquei corado de vergonha. Fiquei sabendo que festa de crente, o buffet cobra mais caro. Por quê? Porque festa de crente, eles não bebem, mas comem igual condenado. Comem demais. E aí, quando é festa de quem não é crente, tem muita bebida, os caras bebem e tal, e a bebida enche a barriga, o cara não quer nem comer direito. Aí por isso que você consegue fazer mais barato. Não sei se isso é verdade. Se for verdade, eu fiquei com vergonha. Vergonha alheia. Mas entenda, um coração satisfeito, o que Salomão está dizendo aqui é, um coração satisfeito, ele tem tranquilidade, porque a sua tranquilidade não vem do dinheiro ou da abundância, a sua tranquilidade vem do seu contentamento diante do que Deus tem feito na vida dele. Mãe, o que tem para comer hoje? Hoje tem bandeira nacional, meu filho. O que é bandeira nacional? O verde do alface, o branco do arroz, o amarelo do ovo, né? Aí eu estou esperando você perguntar, e o azul de fome, né? Mas ninguém pergunta, eu sempre faço essa piada, ninguém pergunta. Mas tudo bem, vamos em frente. Preste atenção, é o contentamento no seu coração que vai fazer você desfrutar. Quer você tenha pouco, quer você tenha muito, quer você coma pouco ou coma muito. É o contentamento no seu coração, contentamento por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque Deus não erra na matemática, irmãos. Se Deus dá X para nós por mês, por dia, Ele não errou.
É a gente que está errando na matemática. Deus não erra. Ah, pastor, mas bem que Deus podia dar x,2 para mim esse mês, viu? A coisa está apertada. Sim. Só não está apertado para quem acha que está tudo uma mil maravilha. E não é. Está difícil. Cada dia que você vai no mercado está um preço diferente, as coisas. Né? E aí estão inventando agora a história de vamos diminuir o prazo de validade para vender mais barato. Ou seja, comida estragada no povo. Dureza, né? Mas sempre foi assim, queridos. E se você deposita a sua esperança num governo ou numa pessoa, você só vai dar com os burros na água, você só vai quebrar a cara. A sua confiança tem que estar em Cristo Jesus. Ele é quem nos governa. E um coração que sabe disso e crê nisso, vai viver satisfeito, apesar das dificuldades. Porque a vida de um homem, como disse Jesus, não consiste na quantidade de bens que ele tem, mas consiste em viver para a glória de Deus. Nos versículos 13 a 17, você está acostumado comigo a pregar só 2 versículos, hoje nós vamos até o versículo 17. Nos versículos 13 a 17, Salomão passa a falar sobre a falsa prosperidade que o dinheiro traz, que é uma prosperidade temporária. E tem muitas igrejas pregando aí a tal teologia da prosperidade, que é essa prosperidade temporária, falsa. Observe qual é a verdadeira prosperidade, né? O que passaremos a considerar aqui agora deve nos levar a refletir sobre o fato de que na Bíblia, a prosperidade não se limita apenas ao campo material. Ela é muito mais do que isso. Então, se você for numa igreja e o pastor estiver falando de prosperidade financeira para você, ou um coach, porque agora não tem mais pregador, agora é coach, né? Agora são os coaches. Um coach lá dizendo como você pode multiplicar o seu dinheiro, o seu recurso, basta você fazer um curso com ele ali e tal, aquelas coisas, aquelas palavreadas esquisitas que eles usam. E você vai ficar rico, Deus quer você próspero. Preste atenção, você está diante de um lobo voraz que vai devorar você, vai limpar você, e ainda você vai sair agradecendo, porque achando que você descobriu o grande mistério do universo para ficar rico. Então, enquanto existir otário nesse mundo, espertalhão não passa fome. Entenda isso. Não seja um otário. E nem também um espertalhão. Seja um piedoso na presença de Deus. Ande com contentamento, com alegria em seu coração. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Veja bem, no verso 13 ele diz assim: grave mal vi debaixo do sol. Ou seja, uma coisa terrível. Grave mal eu vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Uau! Eu pensava que a riqueza era uma coisa boa. Mas aqui ele está dizendo das riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Entenda uma coisa: se Deus te abençoar e você ficar rico, me convide para um churrasco, eu irei com alegria. Se Deus te abençoar e você ficar rico, entenda que a riqueza, à luz da palavra de Deus, só é justificável se ela for usada para o benefício dos outros, especialmente dos necessitados. Agora, tem muita gente aí fora necessitada de vergonha na cara, é outra coisa. Tem muito vagal aí fora, que não quer serviço, não quer trabalhar, quer ficar pedindo no farol. Esses dias mesmo eu vi lá um caminhoneiro gravando, e ele, pelo jeito, ele já tinha passado ali algumas vezes, estava o rapaz pedindo no farol, e ele abaixou o vidro e falou: amigo, te dou R$150 para você ser meu chapa. R$150 por dia para você ser meu chapa. Chapa
é aquele que ajuda ele a descarregar a carga do caminhão, né? É um trabalho braçal, pesado. Ele saiu dando risada, ignorando o que o caminhoneiro disse. Porque R$150 ele tira ali pedindo. Esse homem precisa de dinheiro? Não, precisa de vergonha na cara. E não se trata de ser avarento, duro de coração, nada disso não. Se você não dá esmola, e não dê esmola. Não dê esmola no farol. Um ditado capuchinho que eu sempre gosto de citar é: a tua esmola tem que suar na sua mão até você saber para quem que você vai dar. Tenha certeza de quem você está ajudando realmente é uma pessoa que precisa. Por isso que a nossa igreja aqui se preocupa primeiramente com os de casa. Se houver algum irmão nosso passando alguma necessidade material, financeira, um exame médico que precisa ser feito e não sai nunca, e esse irmão está com dificuldade financeira, ele vai ser atendido pela igreja. Se você estiver nessa condição, procure um dos nossos diáconos ou venha falar comigo, a igreja vai te ajudar. É nosso dever ajudar os de casa. E quando não houver ninguém entre nós aqui necessitado e aparecer alguém de fora precisando, nós vamos lá levantar todos os dados necessários e vamos ajudar, se for o caso. Porque nós não vamos perpetuar a vadiagem de ninguém, não. Não vamos concordar com isso, não. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para si mesmos. Martim Lutero afirmou que Deus permite certas pessoas enriquecerem para a ruína delas. Preste atenção, às vezes Deus abençoa a pessoa e a pessoa fica rica, amém, bênção de Deus. Mas às vezes Deus permite a pessoa ficar rica, como é o caso daquele que eu falei, que é um ladrão que está roubando os outros e está se enriquecendo às custas do outro. Deus permite, mas isso será a ruína dele. Isso será a ruína dele. Nós estamos vivendo uma época em nosso país onde condenados foram soltos e hoje estão no poder e estão rindo da nossa cara. Dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos, não dá? Dá sim. É revoltante. Mas irmãos, Deus vai fazer justiça na hora certa, deixa. Isso é para a ruína deles. E não se esqueça do que Jesus falou, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eles estão fazendo isso. Não fique com inveja do ímpio, não, porque ele hoje está fazendo isso, está se enriquecendo, mas está perdendo a sua alma, perdendo a sua vida. Você está com inveja de um condenado ao inferno? Salmo 73 é maravilhoso. O salmista, ele começa glorificando a Deus, depois ele passa a dizer: olha, eu comecei a ver o mundo, eu não entendi muita coisa, não estava entendendo nada, porque eu, obediente a Deus, temente ao Senhor, fico doente, fico sem dinheiro, fico apertado, passo apuro, sou injustiçado, e aí eu olho para os ímpios, eles estão gordos, o corpo deles é sadio e nédio, eles estão gordões, tá tudo feliz, banqueteando, com dinheiro, e na farra, na alegria, nunca ninguém pega eles no pulo, eles estão sempre fazendo a maldade, e ninguém consegue detê-los, eles se dão bem na maldade deles. E aí o salmista diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele teve um choque de realidade na presença de Deus. Entrou no santuário do Senhor, aí ele contemplou a glória de Deus, a glória da qual os filhos de Deus participarão, a glória de Deus da qual os ímpios jamais participarão. E aí ele falou: esse é o fim deles. E eu estou com inveja desse tipo de gente. Meu Deus, me perdoa. Aí ele caiu em si. Irmãos, Deus vai fazer justiça na hora certa. Deus até permite as pessoas ficarem ricas, mas para o próprio dano. Pessoas que acumulam de forma desonesta riqueza desonesta, é para o dano deles. Verso 14, Salomão diz: e se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão.
As pessoas querem mais dinheiro porque pensam que se tiverem uma boa quantia de dinheiro estarão seguras. Mas a segurança externa que o dinheiro traz, proteção, vigias, seguros, cofres reforçados, sistemas de alarme, etc. e tal, tudo isso o dinheiro pode comprar. Nada disso é capaz de trazer a segurança ao coração inquieto. O rico pode morar numa fortaleza com vigia, com segurança, com câmeras filmando e tudo mais tal. Não sei nem ser rico. Essa semana, lá no condomínio, eu tenho a alegria de ser o síndico. Então aí instalamos mais 2 câmeras lá no nosso condomínio. Tem 8, colocamos mais 2, 10. Todo mundo ficou feliz. Oh, que bom, agora a gente consegue ver na rua o que está acontecendo e tal, beleza e tal, certinho. Irmãos, eu estava pensando aqui quantas vezes de quinta-feira para cá eu abri aquelas malditas câmeras para ver o que estava acontecendo. É um tormento, eu fico o tempo todo ali vendo, né? O que aconteceu aqui, tá? Sem contar que aí um vizinho liga e fala: você viu o que fizeram e tal? Deixa eu pegar quem é que foi que fez, agora eu consigo ver. Gente, você não tem sossego. Tem segurança e não tem sossego. Porque a segurança, o sossego, está aqui dentro, não está no aparato aqui fora. A segurança, o sossego, não está no dinheiro que você tem no seu bolso ou lá no banco. Está no seu coração quando você descansa em Cristo Jesus. Quando você deposita sua confiança em Cristo, para Ele suprir todas as suas necessidades. Mas aqui Salomão, no verso 14, ele está falando do caso daquele homem que passou a vida inteira acumulando, e de repente, por uma má aventura, ou um mau investimento que ele fez, ou um Fernando Collor da vida que entrou na presidência e congelou a poupança, ele perde tudo. E aí ele olha para o filho dele, para os filhos, para quem ele sempre pensou em deixar alguma coisa, sonhou em deixar uma herança. Agora ele olha para os filhos e diz assim: não tenho nada para deixar para vocês, e se abusar, se arriscar, até dívida eu vou deixar para vocês, porque eu não tenho nada, perdi tudo. Você já imaginou a infelicidade desse homem? Verso 15: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Mas esse é o fim de todos os homens que morrem, né? Ricos ou pobres. Todo mundo vai para a cova um dia. Pode ir até vestido. E um dia eu descobri que muitas funerárias não vestem o defunto. Eles meio vestem, eles cortam a roupa e jogam só a capa por cima. Coitado do defunto se o caixão virar, né? Quer dizer, nem a roupa direita ele leva. É literalmente isso mesmo que a Bíblia está dizendo: vai nu, vai voltar nu, sem nada. Não vai levar nada consigo, além morte, não vai levar nada, vai ficar tudo para trás. Pode ter juntado uma fortuna, ou pode não ter juntado nada. Vai zerar. Ali zera a conta de todo mundo. A tal situação, o pregador, que é Salomão, né, o Eclesiastes, ele considerou também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. Verso 16. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Ele passou a vida toda correndo de um lado para outro e dormindo tarde, levantando cedo, ajuntando aqui, guardando ali, economizando aqui, investindo ali e tal e tal. Chegou a morte. Ele não aproveitou nada do que ele angariou a vida toda. Usou mal o que Deus deu para ele. Veja bem, se você tem recursos e você esbanja, você está usando mal.
Se você tem recursos e não sai nada da sua mão, você é aquele cara tão pão duro que se você pegar um sonrisal, atravessar um rio nadando do outro lado, tá o sonrisal sequinho na sua mão, tão pão duro que você é, tão munheca fechada que você é. Não, mas eu sei guardar, eu dou valor ao meu dinheiro. Você está agindo de forma tão tola quanto aquele que é gastão, que joga fora tudo. Lembra do que eu falei agora há pouco? De Deus nós recebemos não só a condição, os bens, a condição de ter alguma coisa, de ter algum recurso, mas também de Deus nós recebemos a capacitação, a capacidade de desfrutar do que nós conseguimos. Se você não está desfrutando, e quando eu falo desfrutar, não é assim, beleza, então eu juntei 100 mil reais esse ano, beleza, então eu vou para Cancún. Você já viu que eu falo sempre de Cancún, né? Então, se você quiser me dar um presente para ir para lá, para uma viagem, pode dar uma viagem para Cancún, eu aceito, né? Mas esse ano eu vou viajar para Cancún. Tudo bem, você tem recurso para isso, vai, aproveite. Mas quando eu falo de aproveitar aqui, eu estou falando de você hoje, assentar-se a uma mesa como essa que nós teremos daqui a pouco. Uma mesa simples, garanto que a sua cozinha, garanto que a sua sala de estar é muito mais confortável do que a mesa que nós teremos daqui a pouco. Alguns vão até comer segurando o prato na mão, parecendo que está na roça, segurando o prato na mão, porque não vai ter lugar, vai ter muita gente. Que bom, que bênção. Mas nós vamos comer com contentamento, com alegria no coração. E aí, quando você se levantar para ir embora, você vai dizer assim, puxa vida, é só no último domingo de fevereiro que vai ter outro almoço desse? É um por mês. E você vai ver como que é maravilhoso. Isso é contentamento. Você olhar para o que você tem e desfrutar daquilo. Hoje eu só tenho bandeira nacional para comer, mas eu vou comer com tanta alegria no coração. Né? Vou comer com tanta alegria. Obrigado, Senhor. Porque a couve tem ferro e nutre meu organismo. O arroz também é um carboidrato que eu preciso, o feijão também preciso dele. Né? Aí já não é mais bandeira do Brasil, né? Aí já mudou a cor. Mas o ovo, proteína, a rapaziada aí da musculação, proteína, beleza, né? Obrigado, Senhor. Alimento gostoso, benção. É isso aí, meu irmão. Contentamento. Se você ganhou X ou ganhou 10X, desfrute conforme a sua condição, mas desfrute com alegria, com gratidão no seu coração pelo que Deus tem lhe dado. E se você tem condições de repartir com alguém, você não precisa esperar ganhar 10X para isso. Garanto que com 1X só você consegue também repartir com outra pessoa. E aí você vai descobrir que na vida, quando a gente vive com contentamento no nosso coração, quando a gente divide, a gente não fica com menos. Quando a gente divide, a gente multiplica. Porque a matemática de Deus é assim. Quando a gente divide com amor, a gente não fica com menos. A gente multiplica. Agora não são mais, não é apenas eu com X. Agora são duas pessoas, cada um com meio X, mas com meio X dá para fazer muita coisa. Mas multiplicou. É assim. Verso 17: nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Essa é a situação em que a cobiça nos deixará. Pior do que a escravidão que o dinheiro traz, é o vazio que ele deixa. Basta olhar para a sua carteira poucos dias depois do seu pagamento, não é mesmo? No dia do pagamento você fica todo feliz, no dia seguinte já pagou todas as contas que você tinha que pagar. Puxa, sobrou só isso. Ixi, nem sobrou. Essa é a satisfação que o dinheiro dá. Maior do que a satisfação que o dinheiro dá
é o vazio que ele deixa quando ele vai embora, né? O amor do dinheiro envolve a alma na escuridão, atormentando-a com muitas ansiedades. Levará embora a sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Vai levar embora. Algum infortúnio nessa vida levará tudo que você tem. Ou pior, a morte tirará você de seus bens. Aplicando aqui para a nossa vida esses versículos, eu quero trazer aqui algumas aplicações práticas para nós. Em suma, quanto mais dinheiro tivermos, mais desejaremos ter. E quanto mais dinheiro tivermos, menos satisfeitos estaremos. Versículo 10. Observe o versículo 10 novamente. Quanto mais dinheiro tivermos, mais pessoas virão atrás dele, especialmente o governo. E quanto mais ricos formos, mais perceberemos que a riqueza não nos faz bem. Versículo 11. Quanto mais dinheiro tivermos, mais teremos com o que nos preocupar. Versículo 12. Quanto mais dinheiro tivermos, mais nos machucaremos agarrando-nos a ele. Versículo 13. Quanto mais tivermos, mais teremos a perder. Versículo 14. Quanto mais tivermos nessa vida, mais deixaremos para trás. Versículo 15. Quanto mais utilidade acharmos para o dinheiro, mais inútil ele nos será quando tivermos que distribuí-lo. Versículo 16. Quanto mais pensarmos que o dinheiro nos trará alívio, mais tormentos teremos para conquistá-lo e para mantê-lo. Versículo 17. De Deus, meus irmãos, nós recebemos não só as condições de obtermos as coisas, mas também a capacidade de desfrutar delas. Repito isso porque isso é muito importante. De Deus recebemos a condição de ajuntarmos recursos para comprarmos uma cama macia. Mas de Deus também recebemos a capacidade de dormirmos tranquilamente nessa cama macia. Recebemos a capacidade de comprar alimentos e mantimentos e termos uma mesa farta, bem como a capacidade de nos nutrirmos e ficarmos satisfeitos comendo esses alimentos. Agora, se Deus não nos der essas capacidades, essas capacitações, não adianta você ter dinheiro para comprar uma cama macia e ter um sono atormentado. Não adianta você ter capacidade, dinheiro para comprar uma mesa e encher a sua mesa de comida farta, sobrando para comer à vontade, se você tem uma úlcera estomacal que te impede de comer uma simples azeitona. Não adianta receber capacitação de Deus para ser rico e não ter condição de desfrutar disso. Também não adianta ser um pobre murmurador, resmungão, queixoso. Seja contente, tenha um coração agradecido a Deus, não importa a condição financeira na qual você se encontre. Tenha um coração agradecido a Deus pelo que Ele tem te dado. Quando o seu coração for assediado pelas tentações do dinheiro, lembre-se dessas advertências do Senhor Jesus. Mateus 6:24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele não está dizendo que o crente não pode ser rico. Ele está dizendo que você não pode servir ao dinheiro. Você pode ser rico e fazer o dinheiro ser um bom servo seu, a serviço de Deus. Joia. Mas se você se devotar ao dinheiro, você não vai se devotar a Deus. Ou a Deus ou ao dinheiro. Outra passagem é Lucas 12:15, quando ele nos recomenda: tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza,
porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Quando o Senhor Jesus contou a parábola do semeador, ele destacou o seguinte sobre aquele solo em que a semente caiu entre os espinhos. E ele diz assim: a que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Pode ser que entre nós aqui exista esse tipo de coração, esse tipo de solo recebendo a palavra de Deus, que está encantado com os cuidados dessa vida, com as riquezas, com os deleites que a vida proporciona. E aquela conversão que ele mostrou há um tempo atrás, cheio de entusiasmo, cheio de fervor, agora ele se encontra murcho espiritualmente, porque o seu coração está olhando mais para as coisas do mundo do que para Deus. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus advertiu os discípulos de que não se comportassem como os gentios, ou seja, como os incrédulos, que vivem angustiados, preocupados com o que vão comer, com o que vão beber. Isso é coisa de ímpio. Em vez disso, os seus discípulos devem buscar o reino de Deus e a sua justiça e ficarem contentes e ficarem tranquilos a respeito das demais coisas. Ou seja, quanto às necessidades dessa vida. Fique tranquilo, irmão. Levante amanhã, vá para o seu trabalho, trabalhe, fique tranquilo, administre o que Deus tem te dado. Seja sábio com os recursos que você tem em mão. Aproveite, se deleite com isso, mas não faça disso a razão da sua vida. Deus tem que ser a razão do seu coração. Observe que Jesus disse que estas coisas, as demais coisas, são acrescentadas na vida daqueles que colocam Deus como prioridade em sua vida, como aquele que é o mais importante. Encerrando, lembre-se ainda do 10º mandamento: não cobiçarás. O desejo de ter mais e mais dinheiro é impulsionado pelo pecado da cobiça em nosso coração. O escritor de Provérbios também afirma, vamos ler juntos? Provérbios 23, versos 4 e 5. Vamos ler juntos. Provérbios 23, 4 e 5. Juntos? Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. No seu WhatsApp tem até uma figurinha, uma notinha, né, com as asinhas, né? Já viu isso? É isso aí. Se tem uma coisa que voa fácil é dinheiro. Aqueles que foram criados para se satisfazerem com nada menos do que o eterno Deus e sua glória, jamais se satisfarão com o que é temporário e transitório. Deus criou o seu coração para se satisfazer nele, meu irmão. Ele é eterno. Ele é eterno. Deus te criou para se satisfazer nele. Como é que você vai se satisfazer com coisas materiais que a traça, a ferrugem, o ladrão levam? Como que você vai se satisfazer num dinheiro que se desvaloriza com qualquer crise econômica? Como que você vai se satisfazer com coisas materiais se elas deterioram assim como você? Seu coração foi criado por Deus para se satisfazer nele, na sua glória eterna. Pense nisso. Deus nos abençoe.